Salve pessoal, Saiyaman aqui para mais um vídeo de Dragon Ball, não somente sobre Dragon Ball, mas ainda sobre a saga do Freeza. E bom, principalmente eu queria destacar nessa saga, diferentemente do que geralmente é destacado sobre ela, não é a luta em si do Goku contra o Freeza, ou enfim, a busca pelas esferas, apesar que isso ainda, mas muito mais precisamente a escolha do planeta Namekusei. Por que isso? Porque Namekusei, apresentado em Dragon Ball, como um planeta inexplorado e com pouquíssimos habitantes neles incluído, e que me faz recordar um continente que existe na realidade, e esse continente é a África. E o porquê que eu lembro da África aqui? Bom, existe um livro, Coração das Trevas, que ele tem uma trama semelhante à trama de Namekusei e que envolve esse continente. Essa trama ela se envolve a partir de um marinheiro que é designado a resgatar um sujeito chamado Curtis. Curtis é o explorador desse continente, mais especificamente ali do Congo, que é uma área muito vasta e tem muitas árvores, é muito tropical, tem muitos rios, tudo mais, e que lembra, como eu vinha dizendo, o próprio planeta Namekusei por si só. É só nós vimos várias das cenas que vemos do próprio planeta. Até eu acho interessante bastante essa saga por conta do planeta Namekusei, porque é um dos ambientes mais interessantes que se é utilizado em Dragon Ball. Em vários momentos aparecem elementos desse planeta que compartilham ali a harmonia das cenas dos episódios. Eu gosto bastante do cenário de Namekusei. Mas enfim, ele me lembra por muitos aspectos esse cenário desse livro, que no caso o Freeza desse livro, ele vai até a África para explorar o marfim desse planeta. Digamos que esse marfim são as esferas do dragão, da história da saga do Freeza. E assim como acontece na saga do Freeza, o Curtis ele fica numa busca ensandecida pelas esferas. E nesse meio todo, até mesmo ele é traído, como acontece com a saga do Freeza. A partir do momento que nós vemos o Vegeta, por conta de todas as suas histórias, contra o Freeza por causa da sua origem em Saiyajin, resolve se rebelar contra ele e até mesmo traí-lo. E nessa parte é uma parte interessante, porque o Vegeta ele lembra um personagem dessa própria história Coração das Trevas que resolve trair esse Curtis, esse tirano. É um personagem que inclusive no livro ele é chamado de Cafajeste, porque em certo momento o Curtis ele está velejando junto com ele, e junto dele também estavam alguns nativos da África, e com eles estavam também vários marfins que eles haviam recolhido. Só que em certo momento esse Cafajeste, que é chamado no livro, ele é um europeu, obviamente, ele acaba se rebelando por descobrir toda a tirania daquele ser que resolve simplesmente não ir até o continente para uma exploração com o intuito de autocompartilhamento de culturas ou algo do tipo. Não, ele só queria o domínio daquela área, o domínio próprio daquela área, melhor dizendo. E com isso ele se revolta, digamos assim, e se separa dele no meio ali daquele velejo, e no caso ele sai com os nativos e com o marfim e se separa dele, basicamente traindo ele naquele momento. Até a partir disso, vários europeus ali que estavam junto com o Curtis, que eram subjugados por ele, começam até a falar que ele estava se autocondenando à morte, porque se ele conseguissem ter um encontro novamente com ele, provavelmente ele seria morto pelo Curtis, por conta dessa trairagem. E ele lembra muito o Vegeta, apesar que o Vegeta, no caso aqui, ele não fez esse papel desse, entre aspas, cafajeste do livro Coração das Trevas, porque o Vegeta ainda era mal, ele acaba até mesmo dizimando também junto do Freeza em certo momento os Namekuseidins. Porém, depois, com o desenrolar da saga do Freeza, o Vegeta ele se une aos próprios Saiyajins terráqueos, o Gohan, Goku, ao ponto de basicamente lutar junto com eles. Então, nesse ponto ele acaba lembrando um pouco o Vegeta da história. E o principal paralelo dessa história com o paralelo da saga do Freeza é sim a luta do Goku contra o Freeza. E na história Coração das Trevas nós não temos uma luta, não temos até um herói, como é o caso do Dragon Ball. Mas o Marlow, que é esse marinheiro que é designado a resgatar o Curtis, por conta dele ter se perdido na África, ele desempenha esse papel da reflexão que o Goku meio que faz ali no final da luta dele contra o Freeza, Porque esse Marlow ele é designado a resgatar o Curtis, porque o Curtis acaba se perdendo nessa busca dele autoritária de exploração.
Ele acaba esquecendo de que ele estava em um local que ele desconhecia, que ele estava em um local que ele não tinha recursos próximos a ele, que ele estava em um local que era basicamente uma mata, cara. E até tem um momento interessante desse livro que lembra também a saga do Freeza com o Vegeta, que é um momento em que o Marlo, que ele tá ainda no caminho, né, da via ali para encontrar o Curtis, para poder resgatá-lo, só que em um momento ele acaba ficando mais tão em pânico. Por quê? Porque ele só via mata, mano, ele só via floresta, ao contrário do mundo que ele conhecia ali em séculos passados, né? Ele não via sociedade próxima a ele não via, sei lá, um posto médico, não, ele só via floresta, rios e tudo mais, e em certo momento ele fica meio que desesperado, caraca, isso aqui não, parece que não tem fim. Lembra esse momento da saga do Freeza em que o Vegeta tá ali explorando as aldeias Namekuseidins, depois de resgatar a primeira esfera e escondê-la, né? E aí ele tá no meio do caminho dele ali voando e ele não consegue mais achar nenhum ser vivo. Me lembrou bastante essa cena. Mas enfim, né? O fato é que nessa busca do Marlo a gente vê toda essa nuance da saga do Freeza do Goku contra esse alienígena. Porque o Goku naquele final nós vemos que ele meio que tenta resgatar de fato o Freeza. Porque o Freeza naquele momento ali, por conta de todas as barbaridades que ele tinha feito com os Namekuseidins, até matado crianças e tudo mais, né? Não preciso nem falar. Ele estava basicamente, depois de morrer, condenado à morte. E o Goku, há alguns minutagens atrás, quando ele tinha morrido, ele tinha tido um conhecimento, né, de como funciona a realidade do outro mundo, né? Então com certeza ele sabia que o Freeza, morrendo, o destino dele era certo, era o inferno. E acredito eu por isso que o Goku tinha um enfoque tão grande de como nunca tentar, entre aspas, ajudar o Freeza ou converter o Freeza em vida, né? Porque ele estando em vida ele poderia ter uma chance de se redimir, de ter uma autorreflexão de que ele fez muitas coisas erradas e enfim. Só que como nós vemos durante os episódios, isso não acontece. O Goku doa a energia dele para o Freeza e aquilo acaba valendo de nada. O Freeza simplesmente resolve continuar lutando com ele quando não tinha mais condições de lutar com ele. O que lembra bastante também o Coração das Trevas, porque nessa ida do Marlo para o encontro desse Curtis, o Curtis é um personagem que ele está com a saúde completamente debilitada por conta de ter pego até mesmo doenças, né, nesse clima lá tropical da África. E no momento que ele resgata ele, que ele coloca ele no navio para eles voltarem para o local de origem, mano, ele não aceita voltar, mesmo vendo que ele precisava de ajuda naquele momento. E para você ter uma noção como que era a mente deturpada dele, ele achava que ele ainda tinha condições de ajudar outras pessoas no ideal dele, né, de conquista daquele local para o seu bem próprio. Ele tinha, obviamente, né, alguns membros que ele conseguiu conquistar, alguns nativos viraram meio que membros do seu próprio exército, só que ele não tinha mais condições de batalhar. Muitos ele já havia perdido, a sua própria saúde ele já havia perdido, não está conseguindo nem entrar no próprio navio, ele entrava rastejando para o navio, mas ainda assim ele se achava no direito de continuar aquela batalha. Tem certo momento até que o Marlo, que é o protagonista dessa história, que ele fica irritado com o Curtis, porque afinal de contas a missão dele era resgatar esse sujeito, e ele estava até mesmo atrapalhando a própria missão dele. Ele queria até em um momento ali dar um soco na cara dele para ver se ele desmaiava logo, o mais que fosse duro, porque era o único jeito para ver se ele parava, né? Ele queria ainda comandar aquela área ali, para você ter uma noção. O que lembra muito todas essas cenas finais do Freeza com o Goku, né? Ele ainda se achava em direito, né, de conseguir uma luta com o Goku quando não tinha condições nenhuma, né? A gente vê o Goku até mesmo desativando a forma dele Super Saiyajin, porque não tinha mais luta. O Goku já tinha cumprido a missão dele de derrotar o Freeza e de humilhar o Freeza para ver se abaixava esse ego dele. Porém, isso não acontece. Isso não acontece, e nesse momento em que o Freeza revida o Goku e o Goku dispara, agora sim, seu ataque final, é aí que nós vemos a expressão do Goku, que meio que lembra também uma expressão que é usada nesse livro, né, que é a expressão de quando o Curtis, esse personagem, está próximo à morte, e ele começa meio que a perceber o estado que ele mesmo se colocou, que ele estava de insanidade, né? De achar que ainda tinha condições de fazer seu ideal uma realidade, quando ele mesmo próprio não tinha nem condições de ficar em pé.
E aí, nesse momento que ele tá quase morrendo, ele vê também as pessoas que ele matou ali próximos a ele, né? Nesse livro tem um relato até que é bem pesado, né? Que a gente vê ali, a partir da narrativa, o local onde se encontrava a base do Curtis, e nesse local estava empilhado de pessoas mortas. E ele começa a ver aquilo tudo. Acredito que também podemos interpretar essa frase que ele diz no final, que é horror, horror. Como isso, né? Como ele estivesse vendo ali o seu final. Que final trágico. E o Goku meio que ele expressa isso nessa cena final, dessa tristeza dele depois de finalizar o Freeza, porque o Goku, todos nós sabemos, ele sempre tenta, ao máximo que ele pode, fazer com que os inimigos dele, no final das contas, virem seu amigo. Como aconteceu com o Piccolo, como aconteceu com o Vegeta ali bem próximo, né, dessa saga, porque ali naquela saga do Freeza, o próprio Goku já deve ter visto que o Vegeta já não era a mesma pessoa, por conta daquela declaração final, né, dele pedindo para ele que derrotasse o Freeza. O Vegeta com certeza já não era mais a mesma pessoa por conta do Goku. E o Goku ele queria fazer essa mesma coisa com o Freeza. Por isso que no momento que ele dispara o ataque final e ele derrota de fato o Freeza, ele não tem uma expressão de alegria. Porque para ele ali, ele não tinha conseguido vencer mais um inimigo. Não, isso tinha sido um inimigo que ele não conseguiu resgatar. E aí o Goku ele expressa isso muito fortemente no mangá. Também no anime aparece essa feição triste dele, mas no mangá o Akira demonstra isso com uma maior clareza, e por isso eu resolvi, né, colocar até mesmo aí na tela, na thumb, que mostra essa feição, né, do Goku vendo que existem sim pessoas que não aceitam uma redenção, existem sim pessoas que querem sim se autocondenar para um estado deplorável e fazem isso conscientemente, né. Até para quem viu o Yu Yu Hakusho, acho que uma cena que expressa muito isso é o Toguro, quando ele está ali decidindo propriamente ir descer para os infernos, e ele considerava que aquele era o destino dele, né? Existem esse tipo de pessoas que acham que esse é o destino deles. E nesse caso é o caso do Freeza. Até pelo caso do Curtis, você pode ver nessa expressão final dele, horror, horror, várias interpretações, mas uma delas é até mesmo de que ele pode ter tido uma reflexão final, um arrependimento final do que ele fez ali naquele local da África. Só que no caso do Freeza a gente nem consegue ver isso, porque no caso do Freeza ele vai ainda para a Terra se achando ao ponto de querer derrotar alguém, seja lá quem fosse que ele achasse que ele encontraria no planeta, que no caso era o Goku. Só que o interessante dessa cena é que o Trunks, quando vê o Freeza naquele estado todo desconcertado, ao mesmo tempo que está consertado por conta das alterações robóticas ali que foram feitas nele, né? E a aparência dele demonstra que, apesar dele dizer que ele estava mais forte, ele parecia mais fraco. E até o Trunks faz meio que uma piada lá com ele: mano, você quer lutar comigo nesse estágio aí? Porém, o interessante é que nesse final contra o Trunks é que podemos ver que o Freeza talvez tenha visto ali que ele tinha feito tudo de errado em um determinado momento, que é quando o Trunks se transforma em Super Saiyajin. Porque aí ele vê que de fato o cara tinha a transformação que ele não tinha condições de lutar e que ele de fato iria morrer, não tinha chance mais pro Freeza. Por mais que ele ainda tentou ali lutar com o Trunks e tudo mais, você vê que no momento que ele vê que o Trunks tinha um Super Saiyajin, ele fica numa expressão de desespero, né? A expressão de desespero que eu estava citando do livro da frase horror, horror, né? Poderíamos dizer que essa seria a expressão do Freeza aqui na saga dele no Dragon Ball. E, enfim, né? O fato é que, de uma forma deplorável, ele acaba morrendo por conta de todas essas suas ações e por conta principalmente dele não conseguir admitir para si mesmo algo que era claro, né? Ele era inferior ao Goku e, portanto, ele devia se auto-ajudar, literalmente, saindo daquele planeta e aceitando isso. Mas não, ele não aceitava isso, né, como um destino para ele, porque afinal ali, a partir disso, ele não seria mais o imperador do universo. Enfim, acho interessante fazer essa reflexão sobre essa saga, trazendo também as narrativas, né, desse livro O Coração das Trevas, e espero que vocês tenham gostado. Por final, galera, eu também peço para quem está assistindo até aqui o vídeo, se você está vendo até aqui, acredito que você goste do meu canal já há vários anos ou recentemente, e eu peço encarecidamente, para caso você queira me ajudar, considere enviar uma quantia, seja qual for, por Pix para o meu canal. Aqui vou estar deixando na tela o meu endereço,
porque vai ajudar demais. Eu tenho trazido alguns temas diferentes, então provavelmente o algoritmo do YouTube não tem gostado desses temas. E então vai ser de uma ajuda muito grande receber, seja qual for a ajuda que vocês puderem dar, ou até mesmo se tornando membros aí do canal, valeu demais. Vou agradecer demais se vocês puderem fazer isso, mas caso vocês não puderem, só de vocês puderem compartilhar o vídeo, deixar o like, também já vai estar ajudando bastante. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.